Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol e todo mundo que está nos ouvindo e assistindo aqui no Ponto Final. Nossa, já falamos aqui tanto, agora é contigo, Vera, porque não sei nem por onde começar depois de um dia de tanta vergonha alheia. Você está falando da CPI, da reunião do Conselho de Saúde Suplementar ou de ambas as coisas? Todo canto, posso tirar umas 2, 3 situações em cada canto, só você... Se você pedir, a gente tira. Impressionante, Bocardi, impressionante, né? Porque a gente viu a instalação da CPI, todo mundo acompanhou desde de manhã, aquele embate entre uma tropa muito mal articulada do governo e uma tropa bem mais organizada da oposição, que resultou em derrota do governo em todas as frentes em que ele se enfiou. E ainda assim, Bocardi, ainda assim, a gente tem na véspera... O quê? O general Pazuello passeando sem máscara num shopping em Manaus. E no dia da instalação dessa comissão que periga virar um 7-1 diário para o governo, uma reunião em que 2 ministros expõem ali falas muito graves, muito sérias. O Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Luiz Ramos, da Casa Civil, que também fragilizam o governo, também complicam a situação. Então... realmente um dia bem preocupante para o governo Bolsonaro. Aquele treinamento que o governo queria dar com aquelas perguntas, e foi isso que ele alegou, pelo jeito não funcionou nada, foi ao contrário. Em termos de coaching, esse governo é tão ruim quanto em combate à pandemia, quanto em adquirir vacinas, né? O roteiro foi ali fornecido para a oposição, que vai certamente formular perguntas, convocação de depoimentos e exigir documentos com base naquilo. E o que se viu hoje na sessão de instalação da CPI foi um filho desesperado do presidente fazendo um espetáculo ridículo ali, né, mostrando uma coisa meio mimada. Ai, mas o meu pai, eu poderia estar aqui, mas não quis vir para o meu pai. Uma provocação boba e machista às mulheres, sem propósito. E também uma confissão de total falta de articulação política do governo, quando ele diz que foi surpreendido pela indicação do senador Renan Calheiros, primeiro para integrante da CPI e depois para relator. Então, quer dizer, se o filho do presidente, que se diz um notório articulador político, atribui a si próprio grande importância na eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sabia de algo tão óbvio, que o principal partido do Senado, aquele maior, com a maior bancada, vai indicar 2 integrantes para serem titulares de uma comissão de inquérito. Então, o que ele sabe, né? Bem se vê que estava muito ocupado, ou comprando uma mansão em Brasília e tentando ocultá-la, ou passeando ali de triciclo, né, no litoral cearense, que lhe rendeu aquela tipóia que ele exibia na sessão de hoje da CPI. Mesma coisa os outros novatos que indicaram ali para compor a bancada do governo na CPI. O senador Jorginho Melo lia um papel. Ele foi apresentado aquele papel na hora da sessão, porque ele nem conseguiu decorar o que ele estava lendo nas suas supostas questões de ordem. Mesma coisa o senador Eduardo Girão, que foi colocado como boi de piranha ali, apresentou uma candidatura à presidência da CPI que não teve nem todos os votos dos integrantes do governo na própria CPI, porque o senador Cedro Nogueira olhou para aquilo ali e falou: nossa senhora, é com esse pessoal aqui que eu vou ter que jogar. E fez a única coisa minimamente inteligente que o governo tentou fazer hoje, que foi o seguinte: ele votou no senador que já iria vencer, que é o senador Omar Aziz. Porque qual é o raciocínio aqui? Muita gente não entendeu. É um raciocínio óbvio, que seria óbvio em tempos de política não pandêmica e não maluca do bolsonarismo. Se a pessoa já vai ganhar a presidência da comissão, convém não comprar uma briga com ela no primeiro dia e tentar trazê-la para o seu lado. Foi isso que o senador Ciro Nogueira fez ali com o voto dele.
mas as paixões estão tão, né, exacerbadas que teve governança falando traidor, traiu o governo. As pessoas não entendem gestos básicos de política. Então, dessa maneira, o governo Bolsonaro vai tomar goleada todos os dias na CPI. Teve Eduardo Braga também, você falou sobre ele, não? Eduardo Braga, né, que não era um oposicionista até outro dia, não era oposicionista até fevereiro, não era oposicionista nem mesmo até a instalação da CPI, mas vai acabar virando um oposicionista. Por quê? Porque teve de defender o companheiro de partido, Renan Calheiros, dos ataques do governo antes mesmo da instalação da CPI, e viu o ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro, fazer aquela galhofa com a população do seu estado. Eduardo Braga teve Covid, o senador Omar Aziz, que é presidente da CPI, teve um irmão que morreu de Covid. Parece que o governo não tem essas informações básicas sobre quem são os senadores com os quais ele vai ter de lidar. Esses senadores viram a população do seu estado morrer por falta de oxigênio, e é justamente lá que o general Eduardo Pazuello resolve fazer gracinha de passear num shopping sem máscara e, quando abordado a esse respeito, falar: nossa, onde compra? Quer dizer, galhofa com o sofrimento da população do estado e do país, que estão sofrendo há mais de um ano com uma pandemia interminável. Não, e temem os seus eleitores, né? Imagina, no momento desse, você vive. Exato. É claro, esses senadores, eles têm eleitores, eles voltam para suas bases nos fins de semana, eles ouvem cobranças cada vez mais generalizadas. A gente está numa situação, Carol e Rodrigo, em que o governo está que nem uma barata tonta, não sabe o que fazer para debelar a CPI. A gente assistiu o Ministério da Saúde recomendar que os estados e os municípios não guardassem a segunda dose e usassem todo o seu suprimento para primeiras doses de vacina. O que aconteceu? Faltou insumo, faltou vacina, porque não chegaram as outras vacinas, e agora o mesmo Ministério da Saúde chega e fala: esqueçam o que eu disse e, sim, reservem a segunda dose, se virem aí com a segunda dose. Perdeu a segunda dose? Toma fora do prazo mesmo. Daqui a pouco vão dizer: tomou de vacinas diferentes? Tudo bem. É um escândalo a absoluta falta de planejamento da vacinação, de campanhas de prevenção, de campanhas de informação, e o governo vai ter de lidar com tudo isso na CPI. Mudou várias vezes essa recomendação, né, de guardar a segunda dose. Guarda, não guarda, guarda, não guarda, enfim. Agora, Vera, uma coisa que chamou a atenção, foi, além do tom do Renan Calheiros e também do presidente da CPI, Omar Aziz, né, muito disposto ali a tratorar, o Renan disse que não, tudo vai ser discutido democraticamente e tal, mas já chegou com uma lista de requisições de todos os documentos e depoimentos dos ex-ministros, e uma que chamou a atenção foi o compartilhamento de informações da CPI das fake news e do inquérito das fake news no Supremo. Então, fica bem evidente a intenção dele de misturar a discussão política dentro desse caldo todo aí da pandemia, né? Isso, Carol, e trazendo a questão da desinformação sobre vacinas como um agravante da nossa situação, um agravante do nosso número de mortes e da maneira pífia com que a gente lidou com as vacinas. E o Renan Calheiros nem nisso está sozinho, né? Naquele roteiro da Casa Civil, vários itens dizem respeito à propagação de fake news, ao fato de que o presidente disse que praticou negacionismo em relação à pandemia, praticou negacionismo em relação às vacinas. Então, é inteligente essa estratégia do Renan Calheiros. No discurso dele, você vê que é alguém que já viveu muitas eras geológicas da política, né? E ele sabe, ele foi alvo de várias investigações em Conselho de Ética, já esteve dos dois lados do balcão em CPIs, na do Collor ele esteve na acusação, nas CPIs contra o PT ele ajudou o governo, então ele sabe se mover nesse ambiente, coisa que os governistas não têm nem bússola nem mapa para se mover. Então o que ele diz ali, nós vamos nos valer de informação dos órgãos técnicos. Então ele faz uma fala politicamente duríssima, mas ele em todo momento dá uma roupagem técnica a essa fala, quando ele diz que vai usar dados do próprio Supremo, do Tribunal de Contas da União, e aqui entra aquele relatório a que me referi há algumas semanas, e agora pode usar até da Casa Civil a planilha bendita de roteiro da CPI. Pode usar as falas do Guedes de hoje também.
Pois é. Inacreditável, né? Quer falar um pouquinho e aí a gente entra nesse assunto? Não, é você mesmo. Pode, não sei se eu te interrompi, se você ia falar mais uma coisa, mas acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ele já também deu elementos aí para dizer, ele vai lá e critica a eficácia da vacina chinesa, só que ao mesmo tempo ele tomou a vacina. Eu fico pensando que amanhã, sabe o que ele é capaz de dizer? Ele vai dizer que não, tudo isso que ele falou foi porque ele tomou a vacina, então ele está meio atrapalhado das ideias. Porque é tão absurdo que é capaz de chegar com um discurso desse. Ou chegar e dizer que, né, como disse já, e que eu acho a parte mais aviltante da história, que é, não sabia que estava sendo gravado. Então, homens públicos têm um comportamento quando não sabem que está sendo gravado e quando sabem. De novo, né, como aquela reunião ministerial de 22 de abril do ano passado. Não é que você estava num boteco ou você estava ali já na sua casa, conversando entre amigos e se soltou. As duas são reuniões oficiais. Se elas vão ter a sua íntegra divulgada ou não, não deveria ser a régua para definir se ministros de Estado vão praticar delinquências ou não. Mas o não saber que está sendo gravado, do ponto de vista da população, é muito mais interessante, porque deixa muito claro a verdade, a realidade nua e crua. Aquela é a forma como ele pensa. Daquilo que ele acha, ele diz que o vírus foi fabricado na China, ele na cabeça dele, ele tem claramente que a vacina ela é ineficaz, e é a única que a gente tem aqui. Ele na cabeça dele acha que as pessoas não podem viver tanto, porque senão o Estado não tem como se sustentar. É isso, é a verdade que está ali colocada, desmascarada. Exatamente, eles andam sem máscara no literal e no metafórico, né? Exatamente, Bocardi. Essa parte a respeito da expectativa de vida é que o ministro Paulo Guedes ele fala muito, isso desde o início do governo, desde antes da pandemia. E quando flagrado nas suas falas, diz que distorceram, que a imprensa é fogo, que por isso que Bolsonaro radicaliza, porque a imprensa também quer destruí-lo e quer destruir quem está com ele, quem tem boas intenções. Mas não é nada disso, é o ministro Paulo Guedes que fala demais e, como você mesmo disse, provavelmente fala nessas ocasiões aquilo que ele pensa. Ele tem sido, nos discursos públicos, defensor de vacina. Diz que só com a vacinação a economia vai retomar sua pujança, vai voltar a rodar e etc. Aí ele vai numa reunião do Conselho de Saúde Suplementar e faz duas afirmações grotescas. Uma a respeito da China ter fabricado um vírus, que é uma fake news difundida mundialmente, mas que não tem comprovação nenhuma científica, nem em inspeções da OMS, ainda não tem nenhum tipo de evidência a respeito disso. O mais provável é que, assim como em vários casos de spillover, de contágio, quando as pandemias surgem, quando os vírus extrapolam da natureza, seja justamente a nossa forma bastante disfuncional de lidar com a natureza que leve a esse tipo de contágio, esse tipo de pandemia. Mas não, ele vai lá, politiza a pandemia e ainda faz essa comparação entre vacinas. E assim, se a vacina dos norte-americanos era melhor, por que o governo do qual o ministro Paulo Guedes faz parte não comprou a vacina, optou por não comprar? Mais uma então ele está confessando, né? Ele está confessando algo que é uma má gestão que nos trouxe até aqui. E o ministro Luiz Ramos, na mesma reunião, o que ele diz? Como um fanfarrão, não como um general do Exército, que ele tomou vacina escondido, Bocardi. O ministro-chefe da Casa Civil age como um moleque, porque não tem outra coisa a ser dita nesse momento. Alguém escreveu aqui, ó, quinta série. Ele age como um moleque e diz que tomou vacina escondido, mas que depois que vazou, ele teve que confirmar, porque, poxa, né, eu quero viver. Quer dizer, eles admitem em privado que é a vacina que vai fazer as pessoas viverem e, em público, defendem um discurso criminoso, negacionista em relação às vacinas e não compram as vacinas para que elas cheguem aos braços de toda a população brasileira. Então, é um escárnio com quem está enlutado, com um país que está parado há mais de um ano, que já viu mais de 400 mil pessoas
morrerem. E é esse tipo de escárnio que encontrou um oponente à altura na CPI. O Renan Calheiros, como eu disse, já encarnou, reencarnou, desencarnou em vários governos, com várias roupagens, com várias tinturas de cabelo, com vários diapasões de governo. Agora é um Renan que assumiu os brancos, que está ali disposto a ser o cavalo do cão, como ele disse que ele é, e que não vai poupar o governo. O discurso dele, associando a prática do Brasil no enfrentamento da pandemia a crimes de ditadores como Slobodan Milosevic e Augusto Pinochet, é fortíssima. E ela carrega justamente aquilo que deixa o Bolsonaro mais assustado e alarmado, que é comparar a sua administração ao crime de genocídio, dizer que isso é passível de análise pelos tribunais internacionais. Isso faz o Bolsonaro morrer de medo, porque esses crimes são imprescritíveis, como o Renan bem disse no discurso dele. O ministro Ramos, ele tomou a vacina na data certa do grupo dele, de prioridade? Pois é, isso ele não disse. Não disse. Tá claro. Tem 64 anos. Como ele tomou escondido, né? A gente não sabe. E em Brasília está um pouco mais adiantado que aqui. Mas você tem toda a razão. É o caso da reportagem dos jornais, mesmo a nossa reportagem da CBN, mandar um pedido de informações à Casa Civil, né? Para que o ministro informe, agora que vazou, que ele tomou a vacina, meu Deus, em que data, em que circunstâncias ele tomou a vacina, qual vacina tomou. Esse tipo de coisa que qualquer governante, qualquer ministro, qualquer autoridade em qualquer país normal do mundo informa de bom grado a imprensa e a população, e não só no escurinho do cinema, Bocardi. Era só o que faltava também ter tomado vacina antes da hora, né? Era o pacote completo da bizarrice. Calma. Agora, Vera... fala, Bocardi. Calma. Não duvide de nada, Vamos né? dar... Vamos dar o benefício da dúvida ao contrário para esse governo, né? Que é o benefício de que não duvide de nada. Era o que faltava. Agora, Vera, nesse mesmo dia que o ministro Paulo Guedes fala esse monte de impropérios aí, ele fez algumas mudanças na equipe do Ministério da Economia, está tentando ainda corrigir aquela atrapalhada que foi a aprovação do orçamento, né? Pois é, ele abriu mão de um dos seus principais auxiliares, né? O secretário executivo do Ministério, Valderi Rodrigues, demitido, mas no caso da secretária da reforma tributária, eu acho que é mais um caso em que a pessoa pede o boné por entender que não vai sair nenhum tipo de reforma tão cedo nesse governo que vive patinando em atrapalhadas como essa do orçamento, Carol. Então, tem as duas coisas nessas mudanças, né? É uma tentativa do ministro Paulo Guedes de expurgar alguns nomes, que vira e mexe ele faz, mas também a consciência por parte de pessoas escaladas por ele, levadas por ele para o governo, de que a plataforma dele, aquela do liberalismo, finalmente o Brasil vai viver uma era liberal, não será possível com Bolsonaro e não será possível no pós-pandemia. Então, nesse caso, a gente tem um mix das duas coisas, mas são muitos os nomes que o ministro Paulo Guedes já perdeu ao longo do caminho, né? O Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro, Paulo Webel, que tinha ido lá para fazer a desburocratização do governo e desistiu porque viu que não sairia nada de reforma do Estado, nem reforma administrativa. O Salim Matar, que era o encarregado de privatizações e também pediu o boné. Sucessivos presidentes do Banco do Brasil, já trocou o comando da Caixa, acabou de trocar o comando do BNDES. Então, a equipe do Ministério da Economia, se você olhar ali todo o edifício, toda a pirâmide organizacional da economia, talvez tenha sido uma das pastas que passou por mais mudanças, e ainda assim o ministro segue agarrado nesse cargo, a despeito aí de todas essas evidências de que o liberalismo não terá espaço nesse governo, que cada vez mais está capturado pelo centrão, pelos gastos descontrolados, etc. E também a despeito das várias demonstrações de autoritarismo do presidente, que o ministro Guedes segue ignorando, preferindo, né, não ver, fechando os olhos e os ouvidos. Diz que foi dia 18. Dia 18 vacina? de abril. Acho que está certo. Acho que sim, como porque está o calendário do Brasília está um DF, pouco mas acho mais... que está certo. Brasília é pequeno e está um pouco mais adiantada no calendário, deve estar certo, sim. Isso aí.
É um dia de derrotas para o governo, eles vão ter de se rearticular se quiserem ter alguma chance na CPI. Já ficou evidente que esse bloco está muito fechado, esse de 7 senadores, e inclusive blindado para as tentativas de desviar o foco da CPI para os estados. Hoje, o fato de o Renan Calheiros ser pai do governador de Alagoas foi muito citado pelo Flávio Bolsonaro, citado pelos senadores ali que foram brifados antes do início da CPI, mas o Omar Aziz passou batido sobre isso, diz que não existe impedimento, que todo senador é senador para também deliberar sobre fatos relativos aos seus estados, uma vez que o Senado é a casa da federação, então não teria impedimento algum, e o próprio fato do Renan poder ser eleito senador pela Justiça Eleitoral, mesmo tendo um filho governador, já mostra que ele está apto a exercer na plenitude o seu mandato, então deverá prevalecer esse entendimento, e com isso as tentativas de puxar o foco da CPI para a gestão dos estados, eu acho que tendem a naufragar, tendem a não funcionar como todas as outras estratégias esboçadas pelo governo hoje e que foram caindo uma a uma. Qual é o som? Qual é o som? Eu ia puxar aqui uma outra, mas a gente pode conversar amanhã, vai ter mais um dia e certamente essa corda vai esticar um pouco mais, a gente pode deixar. O papel do senador Rodrigo Pacheco nessa história toda, que veio com aquele discurso sempre de tentar contemporizar, parará, aquela coisa, e a corda está ficando cada vez mais esticada entre ele e governo, ainda mais com os gestos hoje aí do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. E a deputada Carla Zambelli, né? Que sempre também sob encomenda, hein? Atrapalhar, né? Essa, se puder atrapalhar, ela não vai se furtar ao dever. O Pedro Rodrigues escreveu aqui: "Oi, Bocardi, a Carla Zambelli não foi muito inteligente, né? Parece estar sabotando o governo a qual ela é aliada. Aliás, nem o Paulo Guedes", e caiu na gargalhada. Exatamente. Os dois contribuíram hoje para... A deputada Carla Zambelli é daquelas pessoas que sempre levantam a mão, mas aí o professor fala, vai, responde, ela nunca sabe a resposta. Tá de aliado assim, é melhor ficar sem, viu? Exato. A música, Rodrigo, eu escolhi um forró que chama Cavalo do Cão, né? Notória a sessão que durou 2 dias ali para escolher o presidente do Senado em 2019. O Renan fez um discurso muito exaltado, longe desse Renan de hoje, em que ele se autodenominou Cavalo do Cão. Cavalo do Cão é um inseto que tem uma das picadas mais doídas aí, uma vespa, um tipo de vespa muito, ou marimbondo, não sei, muito ali com um ferrão e tanto. E aí o Cavalo do Cão voltou e o governo que se prepare para o ferrão aí, que ele tá virado no giraia também. Então solta o forró. Cavalo do cão, da barba amarela, eu quero uma fivela pra botar no cinturão. É noite de São João, eu acendi minha fogueira, tirei minha ronqueira e fiz um buraco no chão. Rodrigo. Oi. Só para dizer, se ele foi vacinado dia 18, diz uma fonte aqui do DF, ele foi vacinado fora da agenda, segundo essa fonte que mora no DF. Ele diz, a minha faixa de 66 anos começou no dia 20. Então, temos de apurar aí as circunstâncias da vacinação escondidinha do ministro Luiz Ramos. Ele tem 64, então teoricamente seria depois ainda disso. Exato. Vamos... Bom, mas também foi o que circulou na internet, né? Tem que apurar direito quando é que tomou, que dia que tomou. Aquela informação assim circulou, mas é preciso confirmar, né? Porque como tudo que é escondido, né? A gente não tem confirmação. Tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu, Vera. Tchau, Vera. Magalhães, valeu. viva a voz no som do forró. 6 horas e 26 minutos, a gente vai para o intervalo agora.